Olá, sou Marcelo Shoa e hoje vamos falar um pouco sobre temperatura de cor. Vou aqui compartilhar com vocês algumas imagens para a gente poder falar sobre isso. E a primeira imagem que eu vou compartilhar é uma imagem em que a gente vai ficar olhando para ela um pouquinho enquanto eu comento com vocês que o olho da gente é um olho que automaticamente se recalibra em relação à cor. Então é muito difícil a gente ter uma medida confiável. Queria que vocês olhassem para esse pontinho preto durante uns 15 segundos e não tirem o olho do pontinho preto. Enquanto vocês estão olhando no pontinho preto, o olho de vocês está compensando esse excesso de saturação. E agora, quando eu trocar o slide, vocês viram uma bandeira do Brasil, e essa bandeira nunca teve aí. Eu troquei por uma tela branca. Mas o olho de vocês fez vocês verem aquele monte de cor. E é sobre isso que é o problema da temperatura de cor. O olho da gente fica ao tempo todo se recalibrando. Então a gente não tem como avaliar se está acontecendo certas invasões de cor. Para isso, precisamos ter uma teoria em cima disso para que a gente possa fazer essas correções. E essa teoria que foi criada é a teoria da temperatura de cor. A gente tem que separar em dois momentos, né? O momento que a gente pensa na cor do objeto. Então, por exemplo, uma bola azul. A gente, para ver essa bola azul está em cima da mesa num quarto, a gente precisa acender a luz para a gente enxergar essa bola azul. Na hora que a gente acende a luz iluminou e a luz tem cor. Então eu preciso separar o que é a cor da bola e o que é a cor da luz, para eu poder enxergar apenas a cor da bola, né? Não ter essa invasão. Bom, como é que eu meço cor? Os físicos conseguiram fazer uma tabela da temperatura de cor que relaciona o quê, né? A cor com a temperatura com que eu aqueço um objeto. Pensa numa barra de ferro. Os físicos chamam de corpo negro, né? Se você for aquecer numa barra de ferro, ela começa a ficar avermelhada, depois alaranjada, depois amarelada, né? Até chegar no bem azulzinho, né? E quando eles viram isso, eles simplesmente associaram a temperatura que estava o objeto com a cor que eles queriam falar. Olha que simples, né? E aí a gente vê essa tabelinha e como cada pedaço das luzes que a gente usa, onde é que elas estão nessa tabela, né? Então, a luz incandescente em 3.000 Kelvin, a luz do flash em 5.000, o dia nublado em 8.000, enfim. A gente agora consegue falar sobre a nossa fonte de luz e descontar isso como chama, né? Descontar isso da leitura que a gente vai ter e receber a cor verdadeira do objeto. Na época do analógico, a gente tinha um equipamento que fazia isso, que é esse fotômetro. Ele lê a cor da fonte de luz e conta para a gente, naquele visorzinho, qual filtro aí à direita eu devo usar, né? Existiam vários filtros, eu colocava isso na frente da câmera. Eu tinha só dois tipos de filme. O filme para a luz do dia e o filme para a luz incandescente, chamada luz tungstênio. Quando a gente fotografa com avisando, né, a cor certa da fonte de luz, seja com filme, seja com digital, eu consigo uma foto toda correta, né? Então essa cena daqui é exatamente a cena correta, a parede ali atrás era, né, branco gelo e tal, mas se eu começar a não avisar corretamente qual era a fonte de luz, eu obtenho coisas assim, né? Invasões de cor. Essas cores, embora elas sejam ruins, né, a gente não quer que elas em geral aconteçam, elas viraram uma linguagem também. Então, às vezes, deliberadamente, as cenas têm certas tonalidades, porque isso quer dizer coisas na linguagem fotográfica, na linguagem cinematográfica.
Aqui, ó, alguns filmes que eu trouxe, esse do Stanley Kubrick. O azul com luz bem contrastada quer dizer luz da noite, né? Aqui a gente vê alguns takes, né, algumas fotogramas de filme, né, mostrando esse tipo de linguagem. Quando a gente vê esse tipo de tom, a gente rapidamente pensa na noite e pensa no exterior, fora de casa. Porque dentro de casa, normalmente, o tom é mais amarelinho, é mais quente, né? Olha só, né? Aqui, de novo, né, o Tom Cruise do lado de fora, a luz basicamente bem azulada e algumas entradas de luz mostrando que dentro de casa é outra fonte, né? Faz esse contraponto muito bem. Aqui também. Essa cor azulada tem até nome, né? A gente chama esse efeito de noite americano. Os americanos arrumaram, né, fizeram esse efeito. Ele é um efeito muito útil para a gente fazer cenas, porque a gente trabalha uma cena que é à noite ainda com bastante luz do dia. Repara que aqui, né, os postes já acenderam, mas ainda a gente enxerga o céu, a gente enxerga todas as áreas que daqui a pouco vão estar negras, vão estar na noite. Mas muitas vezes acontece mesmo o erro, né? Aqui, por exemplo, a câmera estava calibrada para trabalhar com a luz incandescente, a luz de dentro de casa, e o flash disparou. Então a foto veio muito azul. Aqui, ao contrário, a câmera estava preparada para a luz de dia e foi levada para dentro do quarto e fotografada com a luz do abajur. Então tudo ficou amarelo. Mas se a gente trocar isso para a luz do abajur, a cena fica toda perfeitinha. A câmera digital ela tem muito mais do que só daylight tungstênio, né? Que nem os filmes. Ela tem, né? Nossa, luz do flash, luz fluorescente, uma série de regulagens. É só a gente entrar no balanço de branco que a gente vai ver. Uma coisa importante no digital da gente se preocupar é o tipo de arquivo que a gente vai usar. Se a gente estiver usando o arquivo JPG, que é o mais comum, a gente tem que fazer o balanço de branco perfeito na captação. Se a gente estiver usando já um arquivo RAW, que são os arquivos mais profissionais, né, que a gente chama de arquivo ainda não processado, a gente tem a opção de fazer o clique e acertar essa calibragem depois. Aqui eu trouxe um exemplo. Essa é uma escala de cor fotografada de propósito sob uma luz amarela, bem descalibrada. A gente, né, até o próprio plástico dela preto está amarelado. Esse foi um clique em JPG e eu levei ele para o computador, esse clique, e cliquei num quadradinho branco, aí, os quadradinhos brancos da direita, embaixo. E aí o computador tenta corrigir, ele tenta neutralizar, né? Ele sabe que ali não deveria ter cor, ele vê quanto teve a invasão e ele joga a correção. E aqui, como ele joga a correção em todas as frequências, a correção fica muito fraca. O quadradinho até virou branco, mas todas as outras cores e o próprio preto da escala de cor ficaram ruins. Então o JPG eu preciso ter acertado lá atrás, ter feito tudo direitinho, e já ver que o meu clique veio correto ali, né? Já com arquivo RAW, se eu sei que eu vou trabalhar com arquivo RAW, eu posso fazer esse clique descalibrado, como eu tenho aqui, e simplesmente tomar o cuidado de fazer ou uma escala de cor, ou um objeto neutro, né? Eu tenho que ter uma referência que não tenha cor. Cinza, branco, né? O importante é que ela não tenha nenhum tipo de cor, né? Seja o que a gente chama de objeto neutro. Fazendo o clique do objeto neutro, depois eu mostro para o computador aquele objeto, ele corrige, né? Olha essa escala de cor como ela vai ficar. Ela corrige perfeitamente o objeto, eu pego essa regulagem e daí replico para todo o resto da minha sessão de fotografia que foi feito em RAW. Ok? Então era isso que eu tinha para falar hoje sobre temperatura de cor. Muito obrigado da atenção de vocês.